Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira, 2 de março, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Aparício e Zé Bento chegam em casa alegres, cantando, dando na vista que eles beberam. Lia fica olhando indignada para os dois. Aparício olha para ela e diz: "Ah, você tá aí? Eu estava te esperando, Aparício." Ele diz para ela se mandar porque hoje ele não quer conversa. Lia pergunta o que aconteceu. "Não aconteceu nada, você pode ir pegando seu rumo, porque nessa vida não tem boi que me compre." Lia pergunta para Zé Bento o que aconteceu. "Vocês botaram pressão no homem, deu nisso, né?" Lia sai de lá enfurecida dizendo que ela vai acabar com Marcos. Dona Ana diz para Zé do Araguaia que o menino é esquisito, ele não se achega. Zé diz que ele vai se achegar, é só eles terem um pouco de paciência com ele. Dona Ana pergunta onde foi que eles foram buscar o menino. Zé pergunta o que importância tem isso. "Para mim tem muita. Ele é um pouco bicho do mato, mas com o tempo ele vai se ajeitar com a gente, você vai ver." "Se ajeita não, Zé." Ele diz: "Se ajeita sim, é só nós termos paciência com ele." "Eu vou fazer o quê? Me deu até vontade de mandar o seu Bruno levar ele de volta para onde ele buscou ele." Zé manda ela largar de besteira. "Você se encantou com ele se encantou com você, mas quem fez a promessa de adotar um filho fui eu." Zé pergunta se ela queria que ele chegasse lá e pulasse logo no colo dela. "Ora, e no seu ele não pulou?" Zé diz que se ela quiser ele pode levar ele de volta e pergunta se é isso que ela quer. "Não, não é isso que eu quero não. Então vê se não fica me atazanando a paciência com essa história. Eu só queria que ele gostasse de mim." Dona Ana chama Rafael e quando ele se vira está todo cheio de carvão da cabeça aos pés. Dona Ana fica horrorizada. Marcos diz para Lia que ele só brincou com Aparício. Lia pergunta o que foi que ele falou para Aparício. "Eu não me lembro mais, Lia." "Como não se lembra, me diz, eu preciso saber. Eu devo ter falado alguma bobagem, foi isso." "Não foi nenhuma bobagem, senão ele não teria reagido como ele reagiu." "Esse seu violeirozinho tá aí cheio de dodói, qual é? Você acaba com a minha vida e você me pergunta qual é?" Marcos manda Lia parar de drama. Júlia se mete e manda Marcos falar logo. Ele diz que ele falou dos bois que ele vai ganhar. Deve ter sido alguma coisa assim, eu não me lembro, Lia. Lia fica de boca aberta, indignada. Ela joga água na cara de Marcos e diz que inferno maledito. Nossa, parece que desse aí ela gosta mesmo. Ou eu devo ter feito alguma besteira. Aparício diz para Zé Bento que ele não casa mais com a Lia nem amarrado. Zé Bento diz que ainda bem que ele tomou juízo. Eu não sou homem de aguentar desaforo. Zé Bento diz que ele está certo. Aparício diz que eles estavam comprando ele e ele nem estava se dando conta disso. Se você quer saber, 10.000 bois é muito pouco para uma viola igual a sua. Lurdinha manda eles pararem de falar besteira. Zé Bento diz que eles vão ter que sair de lá porque o apartamento é de Lia. Lurdinha grita dizendo que ela estava pensando que eles haviam esquecido isso e do tanto que ela ajudou os dois. Os dois se olham. Dona Ana pergunta para Rafael por que ele não conversa com ela. Ele diz que o nome dele é Ueré. Dona Ana diz: "Então ele é índio de verdade." "Ah, seu Zé do Araguaia, você vai ter que me explicar essa história." Suzane liga para o apartamento de Leia e ameaça Ralph que se ele não fosse encontrar com ela em 1 hora, ela vai bater lá. Ele diz: "Essa não." Ralph diz que ele vai dar uma saída, uma coisa rápida. Leia diz: "Então tá, eu vou com você." Ele fica pensando como ele vai fazer. Lia conta para Bruno que Marcos falou besteira para Aparício. Ele mandou ela passear. "Ah, esse sujeitinho teve esse topete? Ele deve ter ficado ofendido, pai." Bruno pergunta o que foi que o Marcos falou para o Aparício. "Deu a entender que o senhor estava comprando ele para ser o meu marido com os seus bois." "E o outro ficou ofendido por uma coisa dessas?" "Aquele violeiro tem mais orgulho do que o senhor pensa, pai." "Então me chama ele aqui para conversar." Lia diz que ela vai tentar. Suzane diz que Ralph não vai aparecer, ela vai ter que ir lá. Quando ela abre a porta, dá de cara com Orestes. Ele pergunta se ela ia sair. Ela pergunta o que ele foi fazer lá. "Eu vim te ver." Orestes entra no apartamento de Ralph e fica olhando tudo.
Parece que você manteve o local dos seus encontros com o talzinho. E você queria o quê? Que eu ficasse me encontrando com ele nos motéis da vida? Orestes diz não, no motel não, você poderia ser reconhecida. Isso não seria bom nem para sua e nem para minha reputação. Suzane diz que é só com isso que ele se importa, com a reputação dele. Ele diz não, com a sua também. Orestes senta na cama que Suzane e Ralph transavam e fica olhando para ela. Suzane pergunta o que ele quer. Eu já disse, eu vim aqui para te ver. Ela manda ele parar com isso. Orestes pede para Suzane para eles fingirem que ele é amante dela, para eles fazerem amor na cama de Ralph. Vem deitar comigo aqui, vem. E você acha que vai conseguir? Eu nunca te desejei tanto. Leia manda Ralph abrir o jogo porque ela não quer mais mentiras. E ele confessa que foi a Suzane quem ligou pedindo para que ele marcasse um encontro com ela. Leia diz que ela já imaginava. Ralph diz que ele conseguiu se livrar de todas, menos dela. Essa pegou mesmo no seu pé. Chute ela de uma vez. É o que eu tô tentando fazer. Ela ameaçou vir pra cá se eu não fosse me encontrar com ela. Na certa, ela vai armar o maior escândalo. Pois ela que venha. Ralph pergunta se ela ficou maluca. Leia diz que ela vai tirar Suzane do caminho deles. Suzane diz para Orestes que ele foi maravilhoso na cama. Marcos entra no quarto de Rafaela escondido. Ele abre a porta e escuta todos falando sobre o buffet do casamento dela com Otávio. Rafaela diz que tem um buffet em Guaxupé. Judite diz que a dona Marieta pensa em tudo. Ué, Judite, não sou eu que vou me casar? Marcos escuta e dá meia volta. Ele fica triste pensando no que ouviu e diz: o que eu vim fazer aqui? O empregado de Jeremias aparece e pede para falar com ele. Jeremias sai e o empregado conta que eles viram Marcos Mezenga entrando no quarto de Rafaela. Jeremias diz que ele já vai lá. Rafaela pergunta o que está acontecendo e Jeremias diz: nada de importante. Nós não vamos continuar conversando? Não, eu tô com sono. Continuem conversando vocês aí. Boa noite. Marcos está no quarto de Rafaela pensando que ele vai esperar ela, porque ela vai ter que explicar tudo direitinho para ele. Jeremias entra no quarto de Rafaela e Marcos toma um susto. Marcos diz: tio Jeremias, não me chame de tio porque eu não sou o teu tio. Jeremias tranca a porta do quarto de Rafaela e abre a cortina que aparecem dois capangas dele com armas apontadas para Marcos. Marcos fica assustado. Jeremias pergunta se ele vai querer pular a janela para ir embora ou ele vai querer ficar lá e morrer como um ladrão. Marcos diz que ele não é um ladrão. Jeremias diz que visita entra pela porta da frente e quando é convidado. Marcos diz: então manda atirar. Os capangas de Jeremias fazem barulho com a arma se preparando para atirarem. Judite, Otávio e Rafaela estão na sala quando os capangas de Jeremias aparecem segurando Marcos. Rafaela diz: Marcos? Jeremias pergunta para a falsa Marieta se ela conhece esse sujeitinho. Eles pegaram ele pulando a janela do seu quarto. O senhor sabe quem é ele, tio. Eu não conheço, nunca vi mais gordo. Otávio diz que também não conhece. Quem é você, cara? Marcos diz que é um que ainda vai encher ele de porrada. Jeremias pergunta se ela conhece ele. Rafaela diz que se ele não conhece, ela também não sabe quem é. Jeremias pergunta para Judite se ela conhece esse maledito. Judite diz sem graça: eu não. Jeremias diz que Marcos está preso por invasão a domicílio. Vamos levar ele para a delegacia. Rafaela olha assustada. Otávio diz que foi muito atrevimento de Marcos ter ido lá. Mas o tio não precisava mandar prender ele. Ódio que o seu tio tem pelos Mezenga não tem medida. Otávio diz para Rafaela que ainda está em tempo dela escolher de que lado ela vai ficar. Ela diz que não sabe quem ele é. Valdir pergunta para Jeremias até quando ele quer manter o Marcos preso. Jeremias diz: até o casamento da minha sobrinha. Marcos fica atordoado dentro da cela. Valdir toma uma cerveja com Marcos enquanto eles conversam. Rafaela diz que ela deveria imaginar que o Marcos ia acabar aparecendo, mas ele poderia estragar tudo. Um dia ele vai me entender. Valdir diz para Marcos que para ele sair de lá ele vai ter que assumir um compromisso com ele. Marcos pergunta: que compromisso? Que o senhor não vai voltar mais por aqui até que esse casamento se consuma. Marcos fica olhando para ele.
Lia entra no quarto de Marcos e vê ele dormindo e diz: depois a gente conversa, seu Marcos Mezenga. Valdir diz para Jeremias que Marcos assumiu um compromisso de não voltar à cidade até o casamento acontecer. Jeremias diz: está bem, está bem. Rafaela pergunta se soltaram Marcos. Jeremias pergunta por que ela está preocupada. Eu não estou preocupada. Jeremias diz: epa, epa. Marcos conta para Bruno tudo o que aconteceu no sul de Minas, que a Rafaela e o Otávio vão se casar e herdar tudo de Jeremias. Bruno pergunta como assim. Marcos diz que é o golpe do baú do século, e agora para todos os efeitos ela é a Marieta Berdinazzi. Bruno diz que a Marieta é a Luana. A Luana para o tio Jeremias é uma vigarista que está aos seus serviços, pai. Bruno pergunta como ele está sabendo disso tudo. Marcos diz que ele teve uma conversa com o delegado Valdir lá de Guaxupé. Bruno diz com o delegado: eu fui preso, pai. O tio Jeremias mandou me prender.